Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma reunião semanal da programação da operação. Então, só recordando a dinâmica desta reunião, a gente vai ter 4 blocos. No primeiro bloco, a gente vai apresentar o acompanhamento e previsão hidrológica e a parte de operação hidráulica. Teremos um intervalo de 5 minutos para as dúvidas que devem ser remetidas ao ONS através do fórum que aparece logo abaixo da tela. Na sequência, a gente volta com o segundo bloco com a resposta a essas perguntas e com a parte da previsão diária e semanal da carga. Na sequência, a gente tem um outro intervalo de 5 minutos para as dúvidas desse bloco, e retornamos no terceiro bloco com a apresentação dos resultados do PMO, as intervenções energéticas e elétricas mais relevantes e a política operativa. Encerramos com esse bloco com mais 5 minutos para intervalos e voltamos para o último para responder as dúvidas do terceiro bloco. Então, dando início a essa reunião, eu chamo a Cristiane para apresentar a parte da previsão meteorológica. Cris, está com você, obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui compartilhando a apresentação. Bom, então a gente começa aqui com a animação das imagens de satélite, na semana do dia 13 ao dia 19, na semana passada foi uma semana mais curtinha, e a gente acabou falando pouco sobre a semana anterior, mas não teve muita mudança em relação ao último dia da previsão. Nessa semana agora, o que a gente teve foi meio que uma manutenção, né, dos sistemas que estavam na semana anterior, que já estavam sendo observados na semana anterior, que é um predomínio de pouca nebulosidade, praticamente céu claro em grande parte do país. A chuva e a nebulosidade, ela está restrita ao norte da América do Sul e do Brasil, e ao sul do Brasil. Essa semana agora, ela ficou, as passagens de frentes frias, elas ficaram restritas ao Rio Grande do Sul, e o total de precipitação que elas ocasionaram foi muito pequenininho, conforme a gente já tinha comentado na reunião anterior, que a previsão, pelo menos do SMWF e do GFS, elas estavam um pouco chuva aparentemente maior do que os sistemas e as outras variáveis meteorológicas indicavam. Bom, essa aí é a previsão da semana passada, então a gente vê, eu até fiz o comentário que o ETA aparentemente era o que estava com posicionamento mais correto, com a chuva caindo mais dentro do Jacuí do Uruguai, mas que a chuva deveria ser um pouquinho acima disso aqui. O GFS aparentemente estava exagerando, tanto na chuva do Uruguai quanto do Jacuí, espalhou muito a chuva, e isso foi decorrência, ele via muita umidade vindo do Paraguai, e avançando aqui por dentro do Rio Grande do Sul, e com isso ele exagerou um pouquinho a chuva. E o SMWF via um pouco, não tão seco quanto o ETA, mas também não tão chuvoso quanto o GFS, lembrando que o SMWF ainda não é utilizado na previsão de vazão. Bom, então aí o resultado desses sistemas, o que a gente vê é praticamente todas as bacias de interesse do SIM sem chuva, e a chuva aqui concentrada no Rio Grande do Sul, considerando essa permanência aí das frentes sobre o estado, mas então, em termos de bacia, a bacia do Jacuí foi que apresentou maior total, e a bacia do Uruguai, os valores foram bem baixinhos, né, a média está inferior a 15 milímetros, e ela não atingiu toda a cascata. Bom, para essa semana agora, a gente também está com uma situação bem melhor do que a semana que passou. O que a gente vê é que os sistemas continuam concentrados na região sul, né, uma pequena diferença aí entre os 3 modelos. A chuva na região norte já não atinge mais as bacias, está no extremo da América do Sul, né, e do Brasil. A gente ainda via um pouquinho de chuva aqui no Madeira, mas a chuva muito pequena, sem um total muito relevante para as vazões. Bom, no caso aqui do Sul, a gente tem um avanço de uma frente fria na semana que vem, na quarta-feira. Eu acho que os modelos aqui, a posição está correta, mas a chuva, como as últimas 2 semanas,
os modelos estão tendo uma certa dificuldade em precisar corretamente a quantidade de chuva e as bacias a serem atingidas. Mas, de um modo geral, o que a gente vê aqui é a chuva na bacia do Jacuí, do Uruguai, da bacia do Iguaçu, o trecho mais ajusante Foz do Areia, que era o padrão que a gente estava na semana, sem ser essa que passou, anterior, e na incremental Itaipu. Bom, em termos, por conta dessa, vou voltar aqui, por a manutenção aqui da chuva muito no sul do Brasil, né, e o predomínio de céu claro, a gente vai começar essa semana com as temperaturas mais elevadas na região sul e na região sudeste, as demais regiões a temperatura está o declínio só ocorre com a passagem da frente e com a entrada de ar frio, mas esse declínio de temperatura não é o suficiente para fazer com que na semana a temperatura desses subsistemas seja menor do que da semana que a gente está. Em relação aqui à eólica, a eólica vai apresentar declínio também, embora ela esteja com a geração elevada e permaneça assim, só que por conta desse avanço dessa frente fria pelo sul e depois essa frente chega até o sul da Bahia, a gente tem um declínio da geração na quinta e na sexta-feira, considerando que os parques da Bahia têm um peso grande para o total da geração do Nordeste, então o bloco acaba apresentando um pequeno declínio, mas é mais no final da semana. Em relação a solar, a gente também tem uma manutenção, né, da geração, não tem grandes surpresas. Essa frente que passa também no final da semana, ela ocasiona um pouco de nebulosidade em São Paulo e no Rio, mas nada que faça com que o bloco aí das fotovoltaicas apresentem um declínio durante essa semana. Bom, então eu encerro aqui a parte de meteorologia e volto para a Simone. Obrigada, Cris. Então, dando sequência, eu chamo a Mariane para apresentar sobre o acompanhamento e previsão hidrológica. Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência aqui. Então, dando sequência com a apresentação da previsão hidrológica, como a Cris já apresentou para a gente, nas bacias mais a sudeste tem pouca previsão de precipitação, sendo que na bacia do Grande do Paranaíba não tem nenhuma previsão, e na bacia do Paraná e do Paranapanema, alguma chuva prevista mais no final do horizonte, ali nos dias 25, principalmente no dia 26. Então, a previsão hidrológica do Sudeste, as vazões estão vindo em recessão, sendo que a previsão mensal, o fechamento mensal previsto é de 76% da MLT, alcançando o 10º menor posicionamento no histórico, de 90 anos. Para a bacia do Rio Grande, o comportamento muito semelhante com o do subsistema, continuando em recessão, sendo que ele alcança 72% da MLT, que corresponde ao 17º menor histórico, menor do histórico. A bacia do Rio Paranaíba também em recessão contínua, chegando a 87% da MLT, que seria o 34º menor do histórico, de 90 anos. A bacia do Paranapanema tem um comportamento um pouco distinto, ela vem de uma situação já mais crítica, né, das vazões observadas. Houve uma precipitação prevista que ocasionou um ligeiro aumento, e agora o comportamento que se espera é de uma recessão bem mais leve que nas demais bacias. A previsão mensal do fechamento é de 42% da MLT, o 7º menor do histórico. E já para a bacia do Paraná, bem semelhante com a do subsistema, vem numa recessão mais leve, chegando com uma previsão mensal de 77% da MLT, o 24º menor do histórico. Agora, para as bacias do sul, temos uma previsão de precipitação também no final do horizonte previsto, principalmente nos dias 25 e 26.
Temos um destaque que na última semana foram observadas precipitações bem acima da média, que ocasionaram uma elevação considerável das vazões. Apesar disso, como as características da bacia têm de um solo bem raso, o estado da bacia ainda segue crítico, com uma previsão de recessão bastante acentuada, né, para as próximas semanas. A previsão mensal é de 70% da MLT, chegando com o 34º, representando o 34º menor junho do histórico. Então, a bacia do Iguaçu, um comportamento bastante semelhante, uma recessão bastante acentuada, sendo que a previsão mensal para junho é 78% da MLT, o 44º maior do histórico, de 90 anos. Já para a bacia do Rio Uruguai, também uma recessão acentuada, chegando a 70% da MLT, o 43º menor. Para as bacias do Nordeste, né, nós não tem previsão de precipitação no Norte e Nordeste, para o horizonte previsto. As bacias do Nordeste, então, numa recessão contínua, a previsão mensal de 74% da MLT, o 23º menor do histórico. Aqui um gráfico com o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, né, na incremental do reservatório de Sobradinho, com destaque ali em cinza, nós temos ali a afluência, as vazões afluentes a Sobradinho, na ordem de 900 mil metros cúbicos por segundo. Agora, o acompanhamento das zenas da bacia do São Francisco, em recessão, uma previsão mensal de 75% da MLT, o 23º menor do histórico, de 90 anos. E já para as zenas do norte, também um comportamento de recessão bem acentuada, porém numa situação ainda favorável, né, a previsão mensal de fechamento com 111% da MLT, o 25º maior do histórico. As bacias do Tocantins também uma condição favorável, mas seguindo numa recessão, chegando com a previsão mensal de fechamento em 100% da MLT, o 34º maior do histórico. Nesse gráfico aqui a gente tem uma visualização mais espacial, né, da situação das bacias. No geral, todas as bacias estão com uma previsão ali abaixo de 80% da MLT, com destaque para as bacias do Xingu e Parnaíba, principalmente, com a previsão fechando entre 80% e 120% da MLT. Esse gráfico, nós podemos ver a evolução da previsão mensal, né, a cada revisão. O Sudeste iniciou a previsão no PMO foi de um fechamento de N em 77% da MLT, oscilou ali entre 76% e 74%, e agora fechamos a revisão 3 com 76% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. No Sul, em razão das chuvas que foram observadas, né, nas bacias, conforme já foi destacado, bem acima da MLT, houve uma discrepância maior desde o PMO até agora a revisão 3. As revisões anteriores demonstravam ENAs bem inferiores a que agora nós tivemos na revisão 3 de 70%, que é o 34º menor do histórico. Ainda assim, uma condição desfavorável em razão da situação crítica que as bacias vinham apresentando. No Nordeste, nós tivemos a nossa previsão inicial com 77% da MLT, oscilou um pouquinho nas revisões 1 e 2, contudo, agora na revisão 3 ainda temos um valor bem próximo, fechando em 74%, o 23º menor. No Norte também tivemos pouca oscilação, desde a previsão inicial, né, a revisão 0, o PMO até agora, a inicial era em 116%, oscilou alguns pontos percentuais, agora estamos com uma previsão ainda favorável, com 111% da MLT, sendo o 25º maior. Agora, a evolução... queria só pedir desculpa, pessoal, que foi um erro aqui, o título do slide está com o mês de maio, seria o mês de junho, tá? Pedindo desculpas. E agora a evolução do armazenamento, um destaque
para o sul, que vinha com armazenamentos críticos, né, muito baixos, e agora com as chuvas observadas, houve uma melhora bem significativa. As demais bacias aproximadamente mantiveram o nível de armazenamento sem nenhum destaque significativo. Agora, a evolução dos armazenamentos para alguns aproveitamentos, né, dando um destaque ali para a Serra da Mesa, que vinha com vazões bem baixas e tem melhorado. Três Marias com um controle, né, dos armazenamentos, também agora reduzindo o nível de armazenamento depois das situações de elevadas vazões, né, afluentes ao reservatório que nós tivemos. Fechando a apresentação, agora nós temos alguns informes para apresentar. Já havia sido informado no PMO inicial de junho, que a partir da próxima semana, né, que nós vamos ter a revisão do PMO, vai ser o PMO de julho, o ONS vai passar a adotar o modelo do Centro Europeu na previsão de precipitação por conjunto. Também será ajustado, na oportunidade, né, também vai ser ajustado o ponto de grade representativo da bacia de Euclides da Cunha. E a partir dessa revisão, da revisão 3, o ONS passou a adotar o hidrograma diário de Belo Monte para o cálculo das vazões artificiais e, consequentemente, também da ENA, dos postos 292 e 302, que é Belo Monte Artificial e Pimental, apenas nos relatórios de previsão. Nós estamos frisando esse apenas porque o hidrograma diário já era considerado para as vazões observadas. Essa medida, então, ela está visando compatibilizar as vazões previstas e observadas, garantindo uma melhor análise no desempenho da previsão. E nós ressaltamos também que isso não altera nenhum insumo para os modelos do DECOMP e do New Wave. Era isso. Obrigada, Mariane. Eu passo, então, agora a palavra para o Pedro, que vai finalizar esse bloco com a apresentação da operação hidráulica nas principais bacias do SIM e detalhando as salas de gestão que a Ana coordena, tanto de crise como de acompanhamento. Pedro, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Dando início à apresentação da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, vou comentar um pouco a respeito da operação hidráulica que a gente está fazendo no âmbito das usinas que são despachadas de forma centralizada pelo ONS. Começando esse primeiro slide, são apresentados os principais fóruns de discussão capitaneados principalmente pela Ana, né? Capitaneados pela Ana, na verdade, com a participação de agentes do setor elétrico, do ONS, de usuários da bacia, e que visam discutir a gestão de recursos hídricos de uma forma geral. As principais bacias nas quais estão estabelecidas esses fóruns, que são salas de crise, salas de discussões e grupos de trabalho, estão representados aí. A gente tem a sala de crise do Paranaíba, a sala de crise da bacia do Rio Tocantins, do Rio São Francisco, as discussões de grupos de trabalho do Paraíba do Sul, de Furnas, a sala de crise da hidrovia Tietê-Paraná, a sala de crise do Sul e a do Paranapanema. À medida que ocorrem eventos extremos, né, tanto de escassez quanto de cheia, a ANA instaura essas salas de crise, a Agência Nacional de Águas, para promover as discussões entre todos os usuários da bacia e tentar promover políticas, ações, para que todos passem, né, em frente a essa situação de crise de uma forma a não ter nenhuma atividade dependente da água, né, sendo prejudicada. Começando a falar um pouco mais especificamente de cada bacia, né, das principais, a gente destaca primeiro o São Francisco. O São Francisco, ele possui a operação hidráulica, né, da bacia do Rio São Francisco, ela é estabelecida pela uma resolução da ANA, a do 2081 de 2017.
Nessa resolução, para a situação que a gente está agora, que corresponde aos volumes úteis de Três Marias, Sobradinho e Xingó acima de 60%, a gente tem que Três Marias e Sobradinho acima de 60%, a gente tem que a bacia, esses reservatórios eles se encontram em situação normal de operação. Isso quer dizer o quê? Né, que a gente não tem restrição de defluências máximas para eles. O que norteia, então, a operação dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco, Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Xingó, é o que está estabelecido nessa resolução ano 2001 e o que a gente informa nos informes do São Francisco que são publicados no Sintec. A título de exemplo para essa semana, né, a gente tem para Três Marias a defluência mínima média diária estabelecida em 480 metros cúbicos por segundo, né, e sobre isso a gente cabe destacar que antes, né, em outras revisões, tinha uma modulação em relação ao período de dia de semana e finais de semana, só que devido a uma solicitação, né, de manutenção de um trecho de navegação a jusante de Três Marias, ficou estabelecido que seria os 480 médios por todos os dias da semana, tá? E a defluência máxima média diária mensal não possui para Três Marias. Indo para Xingó, a gente está com a defluência mínima média diária estabelecida em 1.100 e com uma máxima média diária mensal em 8.000. Essas informações elas constam nesse informe que é publicado no Sintec. Embaixo a gente tem uma figura, né, de como esse informe é apresentado, que tem todas essas informações, e a título de esclarecimento, né, hoje a nossa política está baseada no seguinte, da gente aumentar o armazenamento de Itaparica, com uma meta de atingir 90%, né, do volume útil de lá, para começar assim a reduzir as defluências de Sobradinho, que hoje encontram-se da ordem de 1.600 metros cúbicos por segundo. Tá? Nesse slide são apresentadas as simulações hidráulicas que foram feitas para o horizonte até final de setembro de 2020. Para Três Marias, considerando a defluência de 548 metros por segundo, de junho até setembro. Na verdade, são 480 médias semanais de junho até julho, e depois praticando-se os 600 de agosto a setembro, visando não chegar no final do período seco, né, entrar no período úmido, na verdade, com um reservatório também muito alto. E nesse horizonte, com a previsão de vazão e com essa política de defluências, a gente chegaria até final de setembro com um valor em torno de 71% do volume útil de Três Marias. Para Sobradinho, tendo como horizonte, né, observando a manutenção da defluência média de Xingó em 1.100, a gente chegaria em Sobradinho no final desse horizonte de setembro de 2020 com algo em torno de 70%, 75% do volume útil. Sobre as reuniões, né, atualmente essas reuniões que discutem sobre a operação da bacia do Rio São Francisco, elas são feitas mensalmente, sendo a próxima no dia 7 de julho e a última tendo sido realizada no dia 2 de junho. Até agora, em 2020, foram realizadas 6 reuniões e a cada 15 dias, né, intercalando as salas de crise, a gente envia uma atualização dessas simulações para a ANA, que tem acompanhado a questão da operação da bacia bem de perto. Indo agora para a bacia do Rio Tocantins, o que a gente tem lá regulamentado pela ANA consta na resolução 529 de 2004, que na verdade ela define a política de defluência mínima em Serra da Mesa, de 300 metros cúbicos por segundo, e ela tem sido considerada ter sido praticada desde 1º de junho. Antes de 1º de junho, a gente tinha uma flexibilização dessa defluência que permitiu a gente ter uma recuperação até boa de Serra da Mesa durante esse período mais chuvoso, né? E então, para a próxima semana, né, e também para o restante do período, a defluência mínima a ser considerada em Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo, né, e aí embaixo, na figura, a gente apresenta uma simulação que foi colocada na última sala de crise, que foi realizada no dia 27 de maio, vislumbrando até o final de agosto como se comportaria o reservatório de Serra da Mesa com essa política de defluência. A gente consegue observar que no final do período a gente chegaria com armazenamento de cerca de 37%, né, conseguindo atingir um máximo nesse ano de 2020, algo em torno de 37,9%, o que é muito bom em termos de histórico, né, a gente não vê esse valor desde 2014, algo em torno disso. As
Sobre a bacia do Rio Tocantins, é importante mencionar que as discussões também estão sendo feitas com periodicidade mensal. A próxima está prevista para a semana que vem, dia 23 de junho, e que, além disso, a gente tem no âmbito da operação dos reservatórios, né, no trecho de jusante de Serra da Mesa, em especial Peixe Angical, Lajeado, a gente tem uma operação lá que também é regulamentada, mas é uma regulamentação que não estabelece valores, mas que tem uma indicação, uma recomendação, uma indicação, né, de que a operação dos reservatórios nesse trecho entre Serra da Mesa e Lajeado, eles têm que ser feitos de forma a minimizar as flutuações provocadas pelas incrementais desse trecho. É a resolução ANA 376 de 2011, que se refere ao período de temporada de praias lá do Rio Tocantins. Tá? E é um período que vai de 10 de junho até 20 de agosto. Indo agora mais um pouco para a direção do sul, né, a gente tem a sala de crise do Rio Paranapanema, da bacia do Rio Paranapanema, que até o momento, né, a gente tem estabelecido para Jurumirim a defluência mínima e máxima da usina em 120 metros cúbicos por segundo, em Chavantes, a mínima de 150, a máxima de 160, acaba que a operação fica algo em torno de 155, e para Capivara, a gente tem um retorno em relação à reunião da semana passada, que não é possível a gente praticar os 276 constantes, né, flat, durante todo o dia. Torna-se necessário a gente realizar a modulação de 276 metros cúbicos por segundo e 500 metros cúbicos por segundo, dando uma defluência média de 350 metros cúbicos por segundo. Tá? Esses 276 metros cúbicos por segundo corresponderiam a uma máquina lá em Capivara, né? Só que por ter usinas ajusantes, como Taquarussu, Rosana, a gente acabaria tendo uma questão de insegurança na manutenção dessa defluência média mínima de 276. Então, o que ficou acordado foi os 350 metros, tá? Nesse sentido, agora, né, nesse momento, também está sendo realizada uma reunião no âmbito da sala de crise, que no caso é a 14ª sala de crise de 2020, ela tem sido feita com periodicidade quinzenal, na qual está sendo apresentada essa simulação, que é um cenário médio que considera a média das vazões de 2006 até 2019, e que a gente vê que o armazenamento, né, dos reservatórios ficam numa condição parecida, chegando ao final do horizonte nesse cenário médio, com cerca de 40% do volume útil Jurumirim, 40% em Chavantes e 34% em Capivara. Essa simulação foi feita com base no modelo SMAP ONS de longo prazo, indo até final de setembro, né, e considerando pelo menos no gráfico, tá, essa média de vazões do período. Num cenário pessimista, né, que seria com as chuvas do ano de 2017, a gente ficaria com armazenamentos em torno de 25% de Jurumirim, 25% de Chavantes e 20% de Capivara. E num cenário mais otimista, que é considerando os anos de 2007, 2009, 2015, os armazenamentos já seriam mais altos, em torno de 71 Jurumirim, 71 Chavantes e 70 Capivara. Indo agora para as bacias do sul, né, mais especificamente o Iguaçu e o Uruguai, que representam grande parte do que a gente tem no subsistema sul, o que a gente percebe? Como já apresentado nas salas de acompanhamento anteriores, né, a gente vê que o sul tem enfrentado uma situação de escassez hídrica muito grande, pelo menos desde julho do ano passado. Nesse primeiro gráfico, que a gente tem a evolução das enas ao longo do histórico, a gente vê que, com exceção da bacia do Rio Uruguai, em novembro de 19, todos os valores de enas, né, que representa a variável que a gente tem, que representa a condição hidrológica, né, a precipitação e os empreendimentos, no caso, nas bacias, a gente vê que as enas estão inferiores a 100% da média de longo termo, com exceção apenas, como eu já mencionei, do Uruguai, em novembro de 2019. Sendo que a partir de janeiro de 2020, deste ano, os valores ficaram menores ainda que 50% durante muito tempo. Ou seja, já as afluências, né, nessas bacias ficaram muito reduzidas. Por conta de eventos que aconteceram em final de maio, né, nos dias 22 e 23, e no início de junho, dia 5, dia 6, dia 10 e dia 11, a gente conseguiu ter um aumento mais expressivo dessas enas, fechando uma parcial até então
verificada no dia 16, de 86% para o Iguaçu e de 84% para o Uruguai. Então, a gente teve uma melhoria, como foi apresentado na parte de previsão, né, hidrológica, a gente teve uma melhoria em função de eventos mais isolados que ocorreram na região sul, principalmente nas bacias do Iguaçu e do Uruguai, no final de maio e no início de junho. E a situação do armazenamento, né? A gente, no gráfico de pizza à direita, a gente consegue enxergar a importância dos aproveitamentos em termos de armazenamento do subsistema sul. A gente vê que para a bacia do Rio Iguaçu, os principais é Foz do Areia, GB Munhoz e Salto Santiago, e para a bacia do Rio Uruguai, Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo. São os que representam a maior parte do armazenamento do subsistema sul. E o que a gente consegue observar no gráfico que está a situação de armazenamento nas principais bacias. A gente vê a evolução desse armazenamento, né, tanto para o subsistema sul como um todo, que representa 19.897 megawatts médio. A gente vê que no início do ano de 2020, a gente estava com cerca de 29,8% do armazenamento total que o subsistema é capaz de ter. E essa situação foi ficando cada vez mais crítica, né? A gente vê lá que para o dia 12 de maio ela estava bem crítica, chegando a ficar um pouco acima dos 10%, né? E a gente vê que nesse finalzinho de maio, início de junho, houve um aumento muito expressivo. Na figura está indicado que teve um 16, quase 17% de aumento só do dia 22 ao dia 17 de junho, de 22 de maio até 17 de junho. Então, assim, nessas duas últimas, na última semana de maio, na primeira semana de junho, esses eventos específicos de chuva ajudaram a melhorar a situação do subsistema sul como um todo, de armazenamento. Aí a gente fica no final do período com algo em torno de 31,2%, né, da energia armazenada possível, que é um acréscimo de 1,4% em relação ao que a gente tinha no início do ano. Indicado aí, a gente vê as principais bacias, né, o Iguaçu com mais da metade dessa capacidade de armazenamento, e o Uruguai na sequência com cerca de 6.000 megawatts médios. Cabe destacar que a situação de armazenamento ainda é crítica, né? A gente está falando em torno de 30%, sendo que da mesma ordem encontram-se as principais bacias, né, do Iguaçu e do Uruguai também. Para acompanhar essa questão, desde março, a ANA tem promovido discussões, reuniões, que já tiveram até periodicidade semanal, né, de acompanhamento semanal, toda semana tinha reunião, e que agora foi para uma periodicidade quinzenal, em função dessas chuvas a partir do final do mês de maio, e a gente teve uma última reunião ontem, e a próxima será no dia 2 de julho. Foi apresentado nessa reunião duas simulações, uma para a bacia do Rio Iguaçu e outra para a bacia do Rio Uruguai, considerando a previsão de vazões de longo prazo, que a gente teria até o final de julho, né, que é um horizonte já considerável para a região sul, e considerando as seguintes premissas, né, a gente quis apresentar o que a gente conseguiria ganhar em termos de armazenamento se a gente mantesse as políticas de flexibilização no sentido de reduzir as vazões de efluentes dos principais reservatórios, que possuem essa capacidade de armazenamento que nem estava apresentado no gráfico de pizza do slide anterior. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente tem como principais reservatórios Foz do Areia e Salto Santiago, e a gente vê que permanecer, né, com essas defluências reduzidas, né, no caso praticamente, no caso nulas, né, em Foz do Areia e Salto Santiago, a gente conseguiria recuperar o reservatório de Foz do Areia até cerca de 64% do seu volume útil no final de julho, e de Salto Santiago cerca de 36% do seu volume útil. Ressalta-se que para política da bacia do Rio Iguaçu também foi considerada a manutenção da vazão mínima de efluente estabelecida para a usina de Baixo Iguaçu, que é o empreendimento mais jusante que a gente tem e que as defluências dele impactam diretamente no Parque Nacional do Iguaçu, tá, nas cataratas. E a operação foi feita isso, visando manter essa vazão de efluente mínima em Baixo Iguaçu e operando toda a cascata de forma que essa vazão de efluente mínima fosse garantida lá. E para o Rio Uruguai, a gente tem a manutenção das flexibilizações das reduções de defluências, com destaque para Machadinho, com 90 metros cúbicos por segundo. Uma coisa que cabe destacar
que a gente vai apresentar nos próximos slides, são essas flexibilizações que foram feitas. Começando para a bacia do Rio Iguaçu, a primeira flexibilização que foi feita foi para Salto Osório, de 200 foi para 60 metros cúbicos por segundo, que ela continua vigente. Uma outra foi Salto Caxias, que fica logo a montante de Baixo Iguaçu, tem um valor mínimo de 200 e foi flexibilizado ao longo desse período de seca para até 125 metros cúbicos por segundo. Sendo que no final de mês de maio, em função daquele aumento que teve, né, nas afluências, em especial nesse trecho de a jusante, né, de Salto Santiago, Salto Caxias retornou à prática dos 200 metros cúbicos por segundo de mínima. E Baixo Iguaçu, a gente tem, quando eu falei da simulação, que a gente tem de manter uma vazão mínima de efluente para atender o parque, no caso, essa vazão ela é estabelecida numa resolução da ANA, na qual o valor de 350 metros cúbicos por segundo deve ser praticado em Baixo Iguaçu para o período de visitação do parque, que de acordo com a Neoenergia, isso seria, de acordo com o tempo de viagem, seria de 3 da tarde até as 11h59 do dia, seria as práticas de 350, e conforme entendimento junto à ANA e discussões, no restante dos horários, né, ou seja, de meia-noite até 2h59, seria mantida uma defluência mínima de 200 metros cúbicos por segundo. Isso garantiria uma média diária de cerca de 260 metros cúbicos por segundo, que é o que tem norteado a gente para operar a cascata da bacia do Rio Iguaçu. Seguindo para a bacia do Rio Uruguai, na tabela estão listadas as flexibilizações que foram feitas. Em Garibaldi para 13 metros por segundo, Barra Grande a defluência foi para 5 metros por segundo, Machadinho já chegou até a 50 metros por segundo, e na semana passada subiu o patamar no final de semana, na verdade nesse final de semana que passou, subiu o patamar de 50 para 90 metros por segundo. Para Itá, a gente tem o retorno para os 150, né, estava flexibilizado para 70, Foz Chapecó mantendo os 150 metros por segundo, e Quebra-Queixo São José para São João, basicamente defluindo em função das vazões que estão sendo observadas. Cabe destacar que para essa operação do Sul, na última semana, desde aquele finalzinho de maio, daquele evento de maio, e principalmente agora, em meados de junho, né, dia 10, dia 11, 12 em diante, a gente teve esses eventos de chuva bem intensos, né, que a gente teve que adequar a operação de modo a garantir que as defluências fizessem controle de níveis dos reservatórios. Então teve essa operação visando passar essa cheia que a gente teve e tentando recuperar também os reservatórios mais importantes. Em relação às outras salas que estavam mencionadas no mapa do primeiro slide, a gente tem o GT de Furnas, que está com uma próxima reunião prevista para o dia 2 de julho, a sala de acompanhamento do Paranaíba, que está prevista para o dia 30 de junho, próxima semana, né? E Hidrovia Tietê Paraná, a próxima reunião prevista para o dia 8 de julho. Revisão de volume de espera, a gente não tem previsão nenhuma em relação a isso, né? Haja vista que a gente está entrando no período de recessão nas principais bacias, ok? E era isso que eu tinha para apresentar. Pedro, muito obrigada pela sua apresentação. A gente agora vai ter um intervalo de 5 minutos, aguardamos as dúvidas nesse item do Fórum do ONS, e a gente retorna daqui a pouco para responder a essas questões. Obrigada. Boa tarde, desculpem pelo atraso no retorno, a gente teve várias perguntas, eu vou passar então, inicialmente 3 perguntas para o Vinícius, que são um assunto bem parecido. A primeira é do Leandro, ele pergunta se o ONS considera essa melhora no EAR do Sul suficiente para que a operação retorne à normalidade. Na sequência, uma pergunta do Caio, da Ideal Energia, a respeito das flexibilizações das restrições de vazão mínima na região sul, se existe algum nível meta de armazenamento a ser atingido para que as mesmas retornem ao valor original. E por fim, do Rafael Barros, da Ecoenergia, ele diz boa tarde a todos, que a política de controle de defluência das bacias da região sul prevê algum tipo de flexibilização dessas restrições em caso de recuperação dos reservatórios acima do projetado, principalmente para Machadinho, que está sem vazão turbinada, ou a tendência é a política se manter até 31/7 e recuperar o máximo do reservatório possível. Vinícius, poderia responder? Sim, Simone. Boa tarde.
perguntas foram do Leandro, né, do Caio e do Rafael. Boa tarde a vocês. Nós estamos fazendo estudos nesse momento em relação a essas perspectivas aí, de curto prazo em relação à região sul. Nós temos agendada uma reunião segunda-feira, uma reunião técnica do CMSE, que um dos itens de pauta vai ser esse, e nós não temos ainda esse resultado, tá? Nós estamos trabalhando com várias alternativas e vamos apresentar isso no CMSE e vamos ter a decisão aí de como continuar, como manter a operação no Sul, como dar continuidade à operação no Sul, em relação tanto às decisões de despacho adicional de geração térmica, fora da ordem de mérito, de importação sem substituição, bem como da questão da política operativa das usinas. Em particular, queria destacar que no caso das flexibilizações das vazões mínimas, que foi o citado, se não me engano, pelo Caio, né, isso também diz respeito aos agentes de geração. Então, isso está sendo tratado no contexto ali da sala de crise da ANA. Então, quem tiver interesse em acompanhar o que cada agente está tomando a decisão, o que hoje nós sabemos já foi colocado pelo Pedro na apresentação dele, do que já foi deixou de ser flexibilizado ou não, e novas evoluções acontecem normalmente ali são informadas na reunião semanal da Sala de Crise do Sul. Então, são esses dois ambientes aí que nós podemos acompanhar essa situação. Então, vocês estão sabendo, então, que vai ter uma reunião técnica do CMSE na segunda-feira, em que esse assunto vai ser tratado, a INES está fazendo estudos de simulação em relação a isso, e temos as decisões que são dos próprios agentes de geração em relação a essas flexibilizações, tá? Surgiram algumas perguntas específicas aí sobre Machadinho, aí eu pediria que vocês aguardassem os que perguntaram sobre Machadinho, como o Rafael, parte da pergunta dele se referia a Machadinho, que a Cândida, dentro da política operativa, vai tratar em particular esse caso dessa usina. Era isso, Simone. Obrigada, Vinícius. Então, mais uma pergunta que é do Edson Barbosa, da WX Energy. Boa tarde, eu gostaria de saber se o ONS poderia adicionar na ferramenta Webhook, na parte de meteorologia e clima, os produtos dinâmicos meteorológicos, como, por exemplo, os arquivos de chuva prevista dos modelos ETA 40 e SMWF, e se eles já estão no Webhook, e onde eles poderiam encontrar. Obrigado. Eu pediria para a Cristiane nos ajudar nesse questionamento. Cris. Boa tarde, Edson. Eu vou compartilhar aqui a tela da página do Sintegre. Eu não sei se você já tentou fazer esse acesso por essa página aqui no finalzinho explica como funciona o Webhook, e aqui um acesso do guia de configuração. Eu solicito que você verifique se vai funcionar para os produtos de meteorologia, e aí, caso não funcione, você, por favor, passa um e-mail para o relacionamento com os agentes, para a gente verificar com a área de TI qual o problema. Obrigada. Obrigada, Cris. Então, mais uma pergunta do Celso Trombeta. O FSARH 1025 estabelece horários para defluência de 200 ou 350 metros cúbicos por segundo. No DECOMP, essa restrição de defluência mínima não deveria estar ponderada entre os patamares de carga, ao invés de um valor único constante? Eu solicito a ajuda da Tamires para responder essa questão do Celso. Obrigada, Simone. Boa tarde a todos. Celso, é o seguinte, esse FSARH 1025, ele vem com um valor fixo, né, esse valor de 256,25, que é permanente. No comentário fala sobre realmente um tipo de operação num determinado horário e outro tipo em outro horário, mas essa operação vai se repetir, né, ao longo do tempo aí, todos os dias, dessa forma. E o FSARH hoje, ele não possui uma estrutura que se consiga colocar esses dados. Então, como a gente está partindo, inclusive, para a captura automática desses FSARH, a gente precisa justamente usar o valor que é cadastrado no formulário. E o valor cadastrado no formulário 1025, que foi o formulário que você citou, é o valor de 256,25, o valor permanente de 256,25,
e se trata de uma média diária que vai precisar ser cumprida, contando com o fato de que em alguns horários vai ser praticada uma vazão e em outros vai ser praticada outra vazão. Então, o formulário já veio dessa maneira. Obrigada, Simone. Obrigada, Tamires. Bem, como o Vinícius já comentou, a gente recebeu algumas outras perguntas que vão ser respondidas no bloco da programação energética, então eu vou passar agora as apresentações para a área da carga. Eu solicito que o Danilo apresente sobre a previsão de carga para a programação diária. Obrigado, Simone. Vou compartilhar aqui minha tela. Bem, boa tarde a todos. Antes de falar sobre o desempenho das previsões para a semana, eu vou começar mostrando o comportamento da carga para cada um dos subsistemas ao longo das últimas semanas. Começando aqui com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos essa linha roxa que mostra o índice de isolamento social, pode ser acessado lá pelo site Inloco, para notar como ele continua em queda com as últimas flexibilizações regionais. Apesar dessa queda, a carga não mostra uma recuperação relevante, mas por conta da sazonalidade, aqui no inverno, nós temos naturalmente cargas mais baixas, né? Estes valores percentuais, aí nesses dois quadradinhos, eles mostram a diferença de uma semana para o mesmo período da semana anterior. Nessa semana, a gente tem valores aqui de sábado a quarta-feira, então são considerados somente mesmo. Ele não entra na conta aqui, né? No Sudeste, depois de termos uma elevação da carga na semana passada, essa semana vem com uma carga mais baixa. Nós tivemos um aumento de 5,17% por conta de uma forte frente fria que chegou na região esse final de semana. Aqui no Sul, ele pode ser analisado com as mesmas premissas do Sudeste. Apesar da continuidade da queda do índice de isolamento social, temos uma queda
tarde, pessoal. Desculpem, a gente teve um problema técnico na apresentação que a gente estava fazendo da carga diária. Nós vamos inverter a pauta nesse momento, então eu vou solicitar que o Douglas comece com a apresentação da revisão semanal da carga. Obrigado, Simone. Estou começando a compartilhar minha tela aqui. Simone, o Danilo já está aí, né? Bem, boa tarde. Dando sequência à apresentação, falando um pouco agora da carga semanal, começando pelo Sistema Sudeste. Antes de falarmos propriamente dos números e das previsões em si, falar um pouco sobre o que é apresentado, né? Inicialmente, aqui em azul, são as previsões do mês de junho, considerada no PMO. Nessa cor mais clarinha, são os valores verificados. Lembrando aqui que na terceira semana, os valores têm valores verificados até quarta-feira, e quinta e sexta-feira são valores previstos. Em verde, são as previsões adotadas nessa revisão semanal, e por final, aqui em azul novamente, o novo mês revisto, considerando as 3 semanas verificadas e as 2 previsões realizadas nessa revisão. Falando um pouco sobre a semana 3, que é a semana em curso, né, no subsistema Sudeste, ela apresentou um desvio de menos 0,6% em relação ao que foi previsto inicialmente. Aqui existe o destaque de temperaturas mais amenas, e com isso a carga encontra-se até inferior do que a semana 2, que estava com uma temperatura um pouco superior. Para as próximas semanas, principalmente para a semana 4, existe a expectativa de temperaturas suavemente superiores às observadas na semana 3. Isso nos motivou a subir um pouquinho, realizar um ajuste nas nossas previsões que tínhamos na segunda revisão semanal. Com isso, nós subimos 0,3% em relação às previsões que já tínhamos. Aqui também vale destacar que, em questão de índice de isolamento social, nós consideramos semelhante ao da terceira semana. Com isso, com as 3 primeiras semanas verificadas e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um junho revisto, que encontra-se desviando 2,5% em relação às previsões iniciais do PMO. Agora, já falando para o subsistema Sul, a semana 3 apresentou um desvio de menos 4,8%. Na última revisão, nós tínhamos apresentado que nós tínhamos reduzido nossas previsões para essa semana. Isso muito em função da expectativa de temperaturas mais amenas, mais baixas nessa semana. E ainda assim, essa expectativa se considerou, as temperaturas da semana 3 vieram mais baixas e esse impacto na carga foi superior ao que nós tínhamos estimados inicialmente. Para a próxima semana, assim como no subsistema Sudeste, existe a expectativa de temperaturas ligeiramente superiores às observadas na semana em curso. Com isso, nós mantivemos uma previsão um pouco superior ao número observado na semana 3, e em relação à última previsão que tínhamos para a semana 4, apresenta uma redução de menos 2,8%. Com isso, o novo valor de junho, considerando essas semanas verificadas e as novas previsões para a semana 4 e 5, nos dá um desvio de menos 2,8% em relação à nossa previsão inicial do PMO. Isso daqui em megawatts é aproximadamente 300 megawatts. Tá bem? No subsistema Nordeste, nós temos observado que a carga permanece no nível de 9.900, isso aqui nas 3 primeiras semanas. E na semana 3, o desvio observado nessa carga foi de menos 2,6% em relação aos nossos valores previstos. Isso muito em função da ocorrência de precipitação em algumas capitais da região, sendo a carga desse subsistema muito sensível a isso. Para a próxima semana, as indicações meteorológicas nos indicam condições de temperatura semelhantes à da semana em curso, com destaque para Salvador, que as temperaturas em Salvador ficarão levemente inferiores às observadas na semana em curso, e o índice de precipitação também nessa capital será superior às observadas nessa semana. Com isso, além disso, também existe o feriado de São João,
que, embora algumas capitais tenham postergado ou antecipado esse feriado, ainda assim é previsto um impacto na carga. Com isso, o valor de junho revisto nos dá um desvio de apenas 1,3% em relação à nossa previsão inicial. Por fim, no subsistema norte, essa semana, o valor verificado encontra-se em cima das nossas previsões, desviando apenas 0,1%. Para a próxima semana, as condições meteorológicas indicam comportamento de temperatura e precipitação semelhantes observados nessa semana, e isso nos motivou a realizar um pequeno acréscimo na nossa carga, no valor de 0,8%, para manter no nível de 5.400 que tem sido observado nessas 2 últimas semanas. O valor do mês revisto nos dá um valor de 5.409, que isso em desvio em relação à previsão inicial é de 2,4%. Chegando ao fim da nossa apresentação, né, aqui encontram-se os 2 slides. Esse primeiro slide, nessa cor mais clarinha, encontra as ocorrências que nós consideramos nessa semana. E esse slide na cor verde, as premissas para as previsões que foram adotadas. E, por fim, era isso que eu tinha para mostrar da previsão semanal da carga. Obrigado. Obrigada, Douglas. Então, eu vou passar de novo a palavra ao Danilo para retornar à apresentação da previsão da carga para a programação diária. Obrigado, Simone. Gostaria de pedir desculpa a todos. Estamos sujeitos a esse tipo de problema com nossos excelentes provedores de internet. Bem, vou voltar aqui, começar falando novamente. Começar falando do Sudeste, como eu já havia falado. Essa linha roxa representa o índice de isolamento social, que pode ser acessado lá no site da Inloco, e dá para notar como ele vem em queda durante as últimas semanas. Com essa queda, tivemos juntamente com ela a queda da carga, mas essa queda foi ocasionada por conta da forte frente fria que chegou na região esse final de semana. Nós tivemos aí uma queda de 2,6% para o subsistema Sudeste. O subsistema Sul, ele pode ser avaliado com as mesmas premissas do subsistema Sudeste. Nós tivemos uma queda forte na carga aí de 4,38% essa semana, por conta da forte frente fria que chegou na região neste final de semana. O subsistema Nordeste, nós temos uma temperatura mais estável e nós tivemos uma alteração aí muito baixa da carga, com um incremento de 0,56%, uma alteração muito, muito baixa. Na região Norte, nós tivemos aí 1,41% de queda na carga essa semana, por conta da queda das perdas, porque essa semana não houve envio de carga para o subsistema Nordeste. E agora, chegando aqui nos resultados da semana, nós temos aqui a carga diária verificada com a carga diária prevista do dia 12/6 ao dia 18/6. Nós começamos a semana com um desvio um pouco mais alto, de 1,7%. Esse dia 12/6 foi uma sexta-feira ponte, que é um dia bem atípico e bem difícil de ser previsto, principalmente nas condições em que vivemos. E no dia seguinte foi corrigido, tendo aí um desvio de cerca de 1%. Chegou domingo e entrou a forte frente fria na região Sudeste e na região Sul. Então, nós tivemos aí desvios mais altos, que chegaram a 2,6% na segunda-feira. Depois de observar uma carga mais baixa, nós corrigimos a previsão, tendo aí desvios excelentes do dia 16 em diante, em torno de 1%. Aqui a carga horária verificada
contra a carga horária prevista, a gente nota que no dia 14, no final do dia 14, a carga foi superestimada. Isso ocasionou uma superestimação também da carga ao longo do dia 15. Né? Só que você nota que o analista, vendo que a carga já estava mais baixa, ele corrigiu as previsões para os dias seguintes e vê que as previsões ficaram muito mais ajustadas aos valores verificados deste dia em diante, atingindo aí valores de desvios bem baixos. Então, aqui nós temos o histograma dos desvios horários da previsão diária da carga, né? Vendo aí que, apesar de termos essa semana um dia uma oscilação muito forte da carga por causa da entrada da frente fria, nós tivemos 92,24% dos desvios abaixo de 3%. Resultados aí muito bons para o padrão da semana que vivemos. Ok? Gostaria novamente de pedir desculpas a todos. Agradeço a atenção aí. Obrigado, Simone. Obrigada, Danilo. Então, com isso, a gente encerra esse segundo bloco. Vamos ter mais um intervalo de 5 minutos para as perguntas. E retornamos no terceiro bloco com a apresentação dos resultados do PMO e com as intervenções elétricas e energéticas. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Então, estamos retornando com as questões que nós tivemos do segundo bloco. A primeira pergunta é do Anderson Visconti, da ABC Brasil. Ele diz que acredita que o produto Previsões de Carga Mensal e para o patamar New Wave esteja com algum problema no webhook. Ao pedir para enviar os dados no webhook, envia o arquivo referente a janeiro de 2020. Aí, acaba de testar novamente e a gente pede para se verificar se o funcionamento está correto. Eu pediria, Anderson, que você encaminhasse esse questionamento para a central de atendimento do ONS, para que a gente possa enviar para a área de TI, responsável pelo gerenciamento, né, dessa tecnologia, e a gente verificar o que pode estar ocorrendo, tá bom? E uma outra questão é do Celso Trombeta, da WX Comercialização. A questão é, com relação ao hidrograma de Belo Monte, qual seria o hidrograma diário utilizado? Se as previsões para esse posto são feitas pelo Previvaz e como é feita a quebra diária? Eu pediria que o Hugo respondesse essa questão do Celso. Boa tarde, Celso. Então, vamos esclarecer algumas coisinhas. A gente faz a previsão para o posto 288, né, que é o posto de vazão natural, e depois, como é uma previsão semanal, você mesmo já falou, a gente vai repetir essa previsão 288, então para a semana toda a gente diz que é essa previsão, e a quebra só é feita em cima do hidrograma em si. Então a previsão 288 ela é fixa a semana toda, e a gente usa esse hidrograma diário. O que é esse hidrograma diário? É uma interpolação linear que a gente faz, que é entre todos os meses, que a média do mês respeite a média mensal, mas que não dê esses degraus que tem entre os meses. Né? A gente tem, entre um mês e o outro, chega a ter uma variação de 4.000 para 8.000 no trecho de vazão reduzida. Então, isso não é praticado no dia a dia, então o hidrograma diário foi adotado para poder representar na vazão artificial essas rampas que realmente são feitas. Então, ele é uma interpolação feita entre os valores para que a média seja a média mensal, e aí também vai acoplando de um mês para o outro, né? Então, é assim que a gente discretiza o hidrograma diário. Então, em termos de volume, não altera esse volume, o volume é o mesmo, a gente só faz a discretização com base nos valores mensais. Então, só recapitulando tudo, a gente vai pegar o 288, repetir os 7 dias, e esse hidrograma diário, que é essa interpolação, a gente aplica, e aí a gente consegue tirar o 392, que é o pimental artificial, e o 292, que é o Belo Monte artificial. Obrigada, Hugo. Bem, então vamos retornar agora às apresentações. Para iniciar o terceiro bloco, eu chamo a Tamires para apresentar os resultados do PMO, no caso da revisão 3, que foi feita ontem. Obrigada, Simone. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, então. Então, como a Simone falou, a gente vai falar sobre os resultados dessa revisão 3 do PMO de junho, que é a última revisão antes do próximo PMO. Essa semana, ela tem um
enfoque na semana do dia, que vai do sábado, né, o dia 20 até o dia 26, que é a próxima sexta-feira. Em termos de previsão de IENA, a gente já viu aí, a gente fala aqui basicamente sobre o percentual de armazenamento previsto para o final do mês de junho, né, para cada um desses subsistemas. E com essa última revisão que a gente fez agora, a revisão 3, a gente tem uma perspectiva de terminar o subsistema Sudeste com 53,6%, que é um valor acima do que estava previsto na revisão anterior, para o final do mês também. Então, houve uma melhora aí desse armazenamento previsto. Subsistema Sul também melhorando muito em relação ao que estava previsto na revisão anterior, né? Na revisão anterior estava previsto para acabar o mês em 26,4%, e agora a gente está vendo que há uma previsão de acabar o mês em 37,7%, que está coerente justamente com o que está acontecendo lá no Sul, conforme as apresentações anteriores. Subsistema Nordeste, previsto para acabar em 85,5%, um pouco abaixo do que estava previsto na revisão anterior, e subsistema Norte também um pouco abaixo do que estava previsto na revisão anterior, previsto para acabar com 84,7% de armazenamento nesse subsistema. Em termos de CMO, a gente teve basicamente no subsistema Sudeste e Sul uma redução em relação à revisão anterior. Na revisão anterior a gente tinha para esses subsistemas 129,68 no patamar de carga pesada, passando aqui para 120,02. Mesma coisa aconteceu para o patamar de carga média, né? A gente teve uma redução, foi para 118,39, e no patamar de carga leve, o mesmo comportamento se manteve, reduzindo em relação à revisão anterior, indo para R$ 112,62 por megawatt-hora. A gente vai ver o que causou essa mudança nos próximos slides, mas basicamente no subsistema Nordeste e Norte, a gente teve uma elevação, né, em relação à revisão, o que estava como custo marginal de operação na revisão anterior. Na revisão anterior, a gente estava com R$ 88,25 por megawatt-hora em todos os patamares de carga, passando agora para 92,07 no patamar de carga pesada e média e 91,87 no patamar de carga leve. Em termos de geração térmica, a gente tem aqui, então, a média semanal, né, e os tipos de geração por modalidade, né, para essa próxima semana operativa. A gente tem como destaque, em relação à revisão anterior, a inflexibilidade declarada para o subsistema Sudeste, que na revisão anterior estava em cerca de 2.500 megawatts, passando aqui, de acordo com os dados declarados pelos agentes para essa próxima semana operativa, para 1.718 megawatts, então é uma diferença bastante expressiva. Em termos de despacho de GNL, a gente tem ordem de mérito para Santa Cruz. Essa próxima semana é a última semana operativa em que está, no nosso horizonte, em que está por ordem de mérito. A partir da próxima semana operativa já não está mais. Em termos de ordem de mérito, não houve mudança expressiva de grandeza em relação à revisão anterior. Em termos de razão elétrica, a gente tem aquela razão elétrica de 187 reduzidos aqui por conta de uma manutenção para a usina de Luiz Oec Mel, para essa próxima semana operativa. Subsistema Sul aqui, essa razão elétrica referente ao despacho por razão elétrica do Complexo J. Lacerda. E a gente tem o somatório total aqui, de todas as modalidades por sim, de 5.150 megawatts, que quando comparados à revisão anterior, o montante total era 6.050, então houve uma redução aí de mais ou menos 1 giga de despacho térmico total para o SIM. Em termos de análise do CMO, a gente tem aqui, como foi falado, o CMO da revisão anterior para o subsistema Sudeste e Sul, e os CMOs para essa semana para esses mesmos subsistemas. A gente vê que ocorreu uma redução realmente. Na última semana operativa, estava previsto já para essa semana operativa uma elevação nos custos marginais de operação para esses dois subsistemas. No entanto, por conta da revisão da previsão de vazões e também os níveis de partida, né, que causaram impacto no sentido de reduzir o CMO, houve essa redução, então, para os valores que a gente já comentou, de 120,02, 118,39 e 112,62 aqui nos patamares de pesada mais de leve, respectivamente. Já
Já para os subsistemas Nordeste e Norte, a gente tem aqui o CMO da revisão anterior, como foi falado, estava em 88,25 em todos os patamares de carga, e diversos fatores implicaram, né, na elevação desse CMO, mas o que se destaca aqui é realmente a previsão de vazões dessa semana operativa. Em termos de armazenamento, né, previsto, tanto o inicial quanto previsto para o final do mês de julho, a gente vê aqui que o subsistema Sudeste está começando realmente mais ou menos onde estava previsto já na revisão anterior para começar, em termos de nível de partida para esse subsistema, e em termos de abertura, né, dos cenários, a gente vê que o melhor cenário apontou um armazenamento de 56,4% para o final do mês de julho, o valor esperado é de 51,2%, e o valor o valor mais pessimista aponta um armazenamento de 48,8% de armazenamento para esse subsistema. A gente tem aqui como referência os valores da curva guia, né, que no final de junho em 45,8% e no final de julho em 43,1%. A gente pode observar, então, que todos os cenários apontam um armazenamento bem acima, né, desses valores. Já para o subsistema Sul, a gente já vinha, né, nas revisões anteriores saindo de uma partida um pouco mais elevada em relação ao que estava previsto nas revisões anteriores, e aqui a gente consegue ver expressivamente que realmente houve uma partida muito acima do que estava previsto na revisão anterior. Isso se deve justamente ao que aconteceu recentemente lá no subsistema Sul. A previsão, então, de partida para esses subsistemas e a previsão de vazão acabou... E a vazão lá acabou fazendo com que a gente saísse aqui da partida muito acima do que estava previsto na revisão anterior. E, basicamente, segundo os cenários que foram abertos, o cenário mais otimista aponta um armazenamento no Sul no final do mês de julho em 98,3%, o valor esperado de 44%, e o limite inferior apontando um valor de 22,6%. Já para o subsistema Nordeste, a gente está saindo aqui como partida mais ou menos onde já estava previsto realmente na revisão anterior. A gente está apontando, então, para o final do mês de julho, de acordo com o cenário mais otimista, em 82,4% desse subsistema, o valor esperado é de 73,7%, e no cenário mais pessimista, esse armazenamento no final de julho seria de 72% para esse subsistema. Já no subsistema Norte, a gente tem aqui saindo de um armazenamento um pouco mais baixo do que o que estava previsto na revisão anterior para o início dessa semana operativa, e, de acordo com os cenários, a gente tem aí o cenário mais otimista batendo em 85,7% no final do mês de julho. Para o valor esperado, a gente tem um valor de 78,4%, e o limite inferior apontando um valor de 71,7% de armazenamento. Em termos de oferta de importação de energia para a próxima semana operativa, que é a semana do dia 20 ao dia 26, a gente teve, diferente do que vinha acontecendo, né, como a Eletrobras e a Enel não estavam ofertando importação para o Uruguai, dessa vez a gente teve oferta. Então, pela Eletrobras, houveram 3 blocos de oferta, onde o primeiro foi de 70 megawatts, ao valor de 200,22, o segundo de 60 megawatts, ao valor de 309,85, e o terceiro 190 a 704,08, somando aí pela Eletrobras para o Uruguai de 320 megawatts. Já pela Enel, para o Uruguai ainda, também houve uma oferta de importação de 60 megawatts ao valor de 310,78 e 190 a 705,30, somando um total aí de 250 megawatts de oferta. E para a Argentina, como já vinha ocorrendo, a gente teve oferta de 5 blocos, sendo que indo de 300 megawatts até 600 megawatts e somando um montante total de 2.000, valores que estão indo aqui de 367,74 até 721,84. Em termos de intervenções energéticas relevantes, a gente lembra aqui que o que a gente coloca como intervenção energética relevante está ligado à intervenção em unidade geradora que altera o limite sistêmico e intervenção em unidade geradora de grande porte. Então, a gente tem aqui destacado para o período de dia 20 ao dia 26, que é a próxima semana operativa, uma manutenção de teste e recomposição de Black Start, né,
da usina Irapé, que está programado para o dia 20 de junho. Segundo ponto, também teste Black Start para a usina de Giral, programado para o dia 21. Terceiro ponto, usina de Marimbondo, né? Também Black Start da usina programada para o dia 21 de junho, junto com o mesmo dia que essa usina de Giral. O quarto ponto aqui é para o HS NOP, Unidade Geradoras 1 e 2, uma manutenção programada para o dia 21, e sendo uma unidade geradora por vez, se tratando de uma intervenção associada à inspeção do muro de quebra de ondas, essas unidades geradoras de Sinop. Próximo ponto aqui seria em relação à Angra 2, né? Parada programada da usina relacionada à troca de combustível para o período do dia 22 de junho até o dia 27 de julho. Unidade geradora 3, de Nova Ponte, uma manutenção preventiva programada para o dia do dia 22 até o dia 26 de junho. E Ilha Solteira, unidade geradora 18, também manutenção preventiva programada para o do dia 22 até o dia 26 de junho. Jupiá, unidade geradora 7, manutenção preventiva programada para o período do dia 23 ao dia 28 de junho, e Governador José Richa, um teste de recomposição também, da usina programada para o dia 23 de junho. Da nossa parte era isso que a gente tinha para apresentar, eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Obrigada, Simone. Obrigada, Tamires. Então, agora vamos falar dos limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Eu chamo o Gerson para poder apresentar para a gente. Obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Então, nós iniciamos aí nosso pacote de intervenções para essa semana operativa com um elo de corrente contínua de Itaipu, onde no período de 7 horas e 10 minutos do dia 25 até as 17 do dia 26, nós temos programada intervenção no filtro ZRB da SE Foz do Iguaçu, para manutenção corretiva em chave seccionadora. Então, visando aí minimizar as reprogramações em caso de contingência do filtro ZRA, o elo CC será despachado em no máximo 3.300 megawatts no período. Na sequência, no período de 7h30 às 17 horas do dia 25, quinta-feira, intervenção programada no bipolo 1, e nesse período será despachado em no máximo 3.100 megawatts o bipolo, para que se possa preservar a integridade do SIM em caso de rejeições desse mesmo bipolo. No período das 7h15 do dia 22/6, segunda-feira, até as 16h45 de quinta-feira, dia 25/6, para que se faça a manutenção corretiva em circuitos de intertravamento de disjuntores, o disjuntor 9F1 ficará fora no período de 7h15 até as 16h45 da quinta-feira. Para que se evite aí, para que o sistema suporte contingências de desligamento de transformador ou da linha margem direita Foz do Iguaçu, o elo CC será despachado em no máximo 3.300 megawatts. Passando agora para a interligação sul-sudeste, no período das 8 horas da manhã até as 17 horas do dia 21/6, domingo, para que se faça inversão de fase no reator de linha da LT Itatiba-Bateias, o fluxo Ibino-Bateias será limitado em 2.000 megawatts para que o sistema suporte a perda dupla entre Foz do Iguaçu e Ivaiporã, ou a perda da LT Ibiúna-Bateias. Passando agora para a interligação norte-nordeste, no período das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã do dia 20/6, sábado, está programada a intervenção na LT Ibicoara-Igaporã e reator de linha associado, e para que o sistema suporte contingências simples ou duplas na área de 500 kV,
serão restritas às seguintes grandezas do sistema, os seguintes fluxos. Dependendo aí do fluxo na LT Colinas Ribeiro Gonçalves, se ele for menor do que 1.400, o RNE vai ficar restrito entre menos 4.500 e 4.700. E se esse fluxo na LT Colinas Ribeiro for maior ou igual a 1.400, os valores de intercâmbio para o Nordeste ficarão restritos a 4.500 no sentido de exportação e 5.500 no sentido de importação. Adicionalmente, existem inequações a serem monitoradas, estão descritas aí abaixo, 3 inequações, e essas inequações poderão resultar em restrição de geração eólica no período. Para a intervenção programada na linha Imperatriz Presidente Dutra, no período de 7h45 às 16h15 do dia 24/6, quarta-feira, para que se possa fazer a substituição de transformador de corrente, nós vamos limitar os fluxos Norte-Sul FNS em 1.500, o fluxo RNE no sentido de exportação em 4.500 e de importação em 5.500, e o fluxo para o Nordeste, o FNE, no sentido exportador em 2.700 e importador em 4.000. Adicionalmente, se a linha de 500 kV Marabá-Sailândia estiver aberta para controle de tensão, o fluxo Marabá-Imperatriz a Sailândia deverá ser limitado também em 2.000 MW. Ainda na interligação Norte-Nordeste, para que se faça manutenção, para que se faça testes de telecomando no reator da SE Peixe 2, no período de 1h45 às 2h30 da sexta-feira, dia 26, deve-se limitar o FNS em 1.500 MW, para que o sistema suporte contingências simples e contingências seguidas de falha de disjuntor na SE Peixe 2. Ainda na interligação Norte-Nordeste, manutenção para testes ainda de telecomando do novo centro de operação da Intesa, no período de 2h30 às 3h30 do dia 26, vamos limitar novamente o FNS em 1.500 MW. Para a intervenção programada no circuito 3 da LT Colinas Miracema, no período de 7 às 17 do dia 20/6, com a motivação de adequar a proteção, deve-se limitar os fluxos Colinas Miracema entre menos 1.700 e 1.850, assim como o fluxo Miracema Gurupi entre menos 1.700 e 1.850. E para o fluxo Itacaiunas Imperatriz Colinas, esse limite deverá ser menor ou igual a 2.100. Adicionalmente, em relação aos limites vigentes de FNS para perda de bipolo de Belo Monte, para corte de máquinas em Itaipu e para perda de bipolo do Madeira, esses limites deverão ser reduzidos em 400 MW. Em relação à intervenção programada no disjuntor 715 de Colinas, que será realizada de 7 às 17 do dia 21/6, domingo, com a motivação de adequar a proteção para realizar TRIP, deverá ser respeitada a exportação norte, inferior a 5.000, e o RNE, inferior a 5.000, de forma que o sistema apresente comportamento dinâmico estável em caso de perdas múltiplas. Ainda na interligação Norte-Nordeste, durante a intervenção na LT Miracema Gurupi, circuito 1, no período de 7 às 12 do dia 21/6, domingo, com a finalidade de ajustes do alinhamento de dispositivos de acoplamento em chave seccionadora, deverá ser mantido o fluxo Colinas de Miracema menor ou igual a 1.850 e o fluxo Miracema Gurupi menor ou igual a 3.000 MW. Quanto ao recebimento Nordeste, ele deverá ser limitado em 5.500 MW e, adicionalmente, em relação aos limites vigentes aí de FNS,
para perda de bipolo do Belo Monte, para corte de unidade geradora Itaipu, assim como para perda de bipolo do Madeira, esses limites deverão ser reduzidos em 300 megawatts. Para a intervenção no capacitor série da linha Miracema Grupi Circuito 2, no período de 0 às 6 do dia 22 do 6, madrugada de segunda-feira, deverá ser limitada o fluxo Miracema Gurupi em 2.600 megawatts, para que o sistema não implique em sobrecarga inadmissível no capacitor série do circuito 1. Essa intervenção vai ser feita com a motivação aí de inspeção e conferência em conexões dos próprios capacitores. Da mesma forma, em relação ao capacitor série número 4 da DLT Miracema Gurupi, no período de 0 às 6 do dia 24 do 6, quarta-feira, deve-se respeitar o fluxo Miracema Gurupi em 2.600 para que o sistema não provoque sobrecarga inadmissível no capacitor série do circuito 1. Para o capacitor série, intervenção programada no capacitor série da linha Gurupi Serra da Mesa Circuito 2, no período de 0 às 6 da quinta-feira, dia 25 do 6, com a motivação de inspeção e conferência nas fases ABC desse banco, o FNS deverá ser limitado em 2.600 megawatts para que não haja sobrecarga inadmissível no capacitor série do circuito 1. Então, além desse limitador, desse fator limitante aí no FNS, deverá ser reduzido em 400 megawatts os limites vigentes para perda de bipolo de Belo Monte, corte de unidades geradoras de Itaipu ou perda do bipolo do Madeira. Na área Acre-Rondônia, para a intervenção programada no estático, no compensador estático da SE Vilhena, programada entre 8 e 18 horas do dia 20 do 6, sábado, e do dia 21 do 6, domingo, com a motivação de inspeção geral, deverá ser limitado o fluxo Samuel e Kemes em 350 megawatts e o FACRO entre menos 200 e 200, para que o sistema, para que não atue, para que não haja atuação da PPS da linha Jauru-Vilhena, circuito 1 e 2. Agora, passando para a área Mato Grosso, para a intervenção programada nas barras de 230 kV da SE Jauru, será realizada no período de 9 às 18 do dia 21 do 6, domingo, com a motivação de substituição da proteção, de placas e firmware da proteção. O sistema deverá operar com FACRO limitado em 120 e menos 50 megawatts, assim como as UHS Dardanelos deverá ser limitado em 120 megawatts, Jauru em 40 megawatts, Guaporé 45 megawatts e o somatório das usinas Santo Antônio e Samuel deverão estar conectadas um número superior a 9 unidades geradoras e a UHS Samuel deverá estar conectada com mais do que 4 unidades geradoras no período. Esses valores eles deverão ser praticados para que o sistema suporte aí a contingência de ambas as barras. Na área São Paulo, durante a intervenção na LT 440 kV Bauru-Araraquara, a ser realizada entre 7 e 17 horas dos dias 22 do 6, segunda-feira, e 25 do 6, quinta-feira, para substituição de cabo para-raio, deverá ser limitada a Ilha Solteira, a geração da UHL Ilha Solteira em 2.700 megawatts, assim como o somatório de Três Irmãos e Jupiá em 1.200 megawatts e o somatório de Porto Primavera, Taquaruçu e Capivara em 2.000 megawatts. Passando para a área Rio de Janeiro, Espírito Santo, durante a intervenção no transformador número 3 de 345-138 kV de Campos, da SE Campos, a ser realizada entre 6 horas da manhã do dia 25 do 6 até 7 horas da manhã do dia 31 do 8,
com a motivação aí de deslocamento desse banco de transformador para as bases definitivas, deverá ser limitado o somatório da UTE Norte Fluminense mais UTE Norte Macaé em 1.000 megawatts, para que o sistema suporte a perda dupla das linhas, dos circuitos C1 e C2 da linha Campos Rio Novo do Sul. Em relação à geração térmica por razão elétrica, para a UTE Jorge Lacerda, nesse período deverá ser praticado 113 megawatts para os períodos de carga pesada, média e leve, de forma o sistema suportar perdas de linha de 230 kV na região sul. E em relação à geração térmica por razão elétrica na UTE Luiz O.R. Melo, deverá ser praticado 187 megawatts para evitar o risco de corte de carga, aí, tanto na região de Governador Valadares, como no norte do Espírito Santo, em função de contingências simples na malha de 230 kV da área. Simone, é com você. Obrigado. Obrigada, Gerson. Então, vamos para a última apresentação do dia. Eu chamo o Leandro para apresentar sobre a política operativa. Só descompartilha a tela, por favor, Gerson. Então, Leandro, se puder começar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Bom, vamos começar a falar sobre a política operativa da Leandro, semana. ele está apresentando em duas telas. Teria como você ajustar para apresentar só em uma tela? Tá, só um minuto. Foi... Tá em uma tela só agora, Simone? Acho que sim, só coloca o modo de apresentação, por favor. Agora sim, obrigada. Bom, para a política operativa, primeiro a gente começa apresentando aí as diferenças entre o DECOMP e o DECEM, né? Como foi o despacho térmico do DECOMP e do DECEM. O que a gente observa é que teve uma diferença aí, né? O DECOMP é um pouco mais alto do que o DECEM, a geração térmica, e essa diferença se dá por conta de diferenças na ordem de mérito, algumas declarações de disponibilidade e de inflexibilidade. Bom, agora a gente vai fazer uma comparação entre DECEM e PDP. Bom, a gente começa aí pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, que a gente vê uma diferença aí na geração hidráulica, né? O PDP gerou um pouco menos, a gente gerou um pouco menos no pós-DECEM em relação ao DECEM, em parte para acomodar a geração térmica que vocês estão vendo, teve um pouco mais de geração térmica no PDP, isso devido a declarações, principalmente declarações de inflexibilidade. Tá? E teve também algumas declarações de disponibilidade. E também, essa redução também foi para acomodar um pouco, no próximo slide eu vou mostrar, para acomodar um pouco da geração do Sul, devido à elevação da vazão nos reservatórios do Sul, então geramos um pouco mais no PDP em relação ao DECEM. Então, aqui no próximo slide tem aí o subsistema Sul, e a gente consegue observar justamente essa diferença do PDP para o DECEM, né? A gente gerou um pouco mais hidráulicas do que no PDP do que no DECEM. Comparando também com as térmicas, também houve uma geração a mais por inflexibilidade, né? Os agentes redeclararam a inflexibilidade, então no PDP as térmicas também geraram um pouco mais do que
o DECEM. Bom, com relação ao intercâmbio internacional, não houve intercâmbio nessa semana de 13 a 19, né? Então, não houve nem intercâmbio do Uruguai, nem intercâmbio vindo da Argentina. Bom, agora a gente está falando do subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste, o PDP gerou um pouco menos, né? A gente gerou menos em relação ao despacho feito pelo DECEM, e houve também umas redeclarações no PDP em relação às térmicas. Então, a térmica do Nordeste foi um pouco maior do que a térmica que veio do modelo DECEM. Então, a térmica do PDP está um pouco mais elevada. Bom, já em relação ao Norte, o PDP gerou um pouco mais hidráulica do que o DECEM, né? Isso a gente está usando a política, a gente usar mais um pouco o Norte. Em relação às térmicas, não houve grande mudança, não teve uma mudança significativa. Tá? Bom, nesse próximo slide, a gente tem um balanço da programação semanal. Bom, a carga ficou em torno de 57 GB médio. É bem parecido com o que a gente viu na semana passada. Agora, a gente pode notar que houve uma redução no recebimento do Sul, justamente devido a essas altas vazões e a elevação também da geração lá no Sul. Então, a gente precisou gerar mais, consequentemente, o intercâmbio do Sul foi menor, né? Em torno de 38% da carga, esse intercâmbio. Como eu falei antes, não houve importação, né? Nós não tivemos importação nem exportação. E foi observado também uma redução na geração nas usinas do Madeira. Tá? Maximizamos também o fluxo norte-sul, a FNS, e o fluxo pelos bipólos do Xingu. Esse próximo slide, a gente traz aí a geração térmica. Então, a gente observa que 80% da geração térmica da semana foi devido à inflexibilidade, né? Também houve uma geração por ordem de mérito na região sudeste, sul e na região norte. Sendo que na região norte e na região sul foram motivadas principalmente por restrições representadas explicitamente no DECEM, tá? Também houve uma geração por unit commitment, e por fim tem uma geração por razão elétrica lá no Espírito Santo, né? Na área Espírito Santo, uma geração que vem de uma GNL, que já vem do DECOMP. Agora a gente parte para os CMOs, né? Vamos começar pelo CMO do Sudeste e do Sul. Bom, nesse slide fica bem claro aí que houve uma redução no CMO horário do DECEM ali em relação ao do DECOMP na carga leve, mas na carga média e pesada a gente percebe que está bem aderente o CMO do DECOMP e do DECEM. Isso para ambas as regiões, né? Para a região Sudeste e para a região Sul. A gente vê que ficou bem alinhado na carga média e na carga pesada, havendo apenas uma diminuição do CMO do DECEM na carga leve. Já na região Norte e Nordeste, a gente observa que foi bem aderente, né, o CMO do DECEM e do DECOMP. A gente observa que houve essa aderência, né, em torno de R$100 ali, 90 reais o megawatt-hora. Então, foi bem aderente o CMO dessas duas regiões. Bom, aqui é um slide que a gente traz os CMO por barra no dia de hoje, né, às 19h30. Bom, então, assim, a gente percebe que há um CMO mais alto, né, na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e o CMO está mais baixo ali no Norte e Nordeste, mas temos aqui alguns destaques, né? Um destaque é a elevação do CMO ali no Norte por conta do fluxo Manaus. O fluxo Manaus está limitado, então, devido a essa limitação, um SGI que está limitando, então, devido a essa limitação,
a gente observa que as barras daquela região apresentam um CMO mais elevado. Outro destaque é a proximidade ali, o FNS próximo à Bahia, ali no sudoeste da Bahia. A gente vê que é uma área de transição entre o sudeste e o nordeste, então as barras ali apresentam um CMO intermediário, né, entre o nordeste e o sudeste. Outro destaque também é ali no fluxo Ribeiro Gonçalves, Colinas, que esse fluxo, ele também é uma interligação ali entre o norte e o nordeste, então por conta disso, também a gente observa uma diferença no CMO dessa barra. E por último, ali no Amapá, a gente observa que houve um CMO zero, isso por conta de uma restrição que tem ali, né, uma IO que restringe o fluxo ali, então o DECEM enxerga um CMO zero por conta dessa restrição ali, próximo às UHS Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari. Bom, aqui a gente está trazendo um box plot, né? Então, é uma ferramenta estatística que a gente usa, né? Então, nós temos a mediana, aí percentil de 25 a 75, observamos também aqui um mínimo e um máximo, e temos os outliers, que são os pontos fora, né? Fora da curva. Vamos observar isso para cada um dos subsistemas agora. Começando pelo subsistema Sudeste. No subsistema Sudeste, a gente destaca que esses pontos aqui fora da curva foi justamente na linha Miracema-Gurupi, porque é justamente onde há um acoplamento entre os subsistemas. Então, o CMO fica um pouco mais baixo, devido ao CMO do Nordeste está mais baixo do que o CMO do Sudeste. Então, essa linha, aquelas barras ali apresentam um CMO mais baixo, justamente em comparação ao CMO do subsistema Sudeste, né? Para o subsistema Sul, a gente observa que as barras ali em J. Lacerda, elas têm também o efeito contrário, né? Elas têm um CMO mais elevado, justamente por conta do número mínimo de unidades geradoras no complexo Jorge Lacerda. Em regime normal de operação, isso é considerado no DECEM, então, por isso a gente vê que algumas barras apresentam um CMO mais alto em relação ao CMO da maioria das barras do subsistema. O Nordeste, a gente tem que ver aí também um deslocamento do CMO em relação à maioria das barras do subsistema. Isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é em relação ao fluxo ali da linha Ribeiro Gonçalves Colinas, que, como eu falei anteriormente, esse fluxo está muito interligado com o norte. Então, o que é que acontece? O CMO tende a ser mais baixo, né? Tende a ser mais baixo naquelas barras. Já no sudoeste da Bahia, também, como eu já havia falado, a gente enxerga que aquelas barras têm um CMO mais elevado, justamente pela proximidade com o sudeste. Então, a gente vê que o subsistema nordeste tem essa característica de ter algumas barras com o CMO próximo ao CMO do norte e um CMO próximo ao CMO do sudeste também. E aqui, em relação ao norte, também, como eu já havia falado, por conta do SGI que limita o fluxo Manaus, então a gente tem um CMO mais alto, né, naquelas barras ali de Manaus, já por conta da IO, que limita o fluxo ali no Amapá. Então, o que é que acontece? A gente tem um fluxo, um CMO zerado, como eu havia falado anteriormente, ali próximo aos UHS Cachoeira Caldeirão, Santo Antônio do Jari e Ferreira Gomes. Aqui a gente traz o balanço da programação semanal, tá? Então, o que é que a gente consegue ver aqui? A gente vê que essa semana o Sudeste foi basicamente importador de energia. Então, o Sudeste foi importador praticamente durante todo o tempo. O Sul
como já vem vindo há algumas semanas, ele também se mantém importador de energia, ainda está recebendo energia. Um destaque só para essa elevação na geração hidráulica, como foi falado antes, houve um aumento nas vazões do sul, com isso a gente gerou um pouco mais dentro do subsistema, mas mesmo assim ele ainda continua recebedor de energia. No Nordeste, o destaque está para as eólicas. As eólicas do Nordeste começaram a elevar, e essa semana foi bastante elevada, ali em torno de 7.000 megawatts a geração eólica no Nordeste. Então, por conta disso, o Nordeste foi praticamente exportador de energia a semana toda. Já o Norte ainda mantém aquela política de ter bastante hidráulica, né? As afluências, apesar de estarem diminuindo, mas a gente ainda está gerando muita hidráulica no Norte, e por conta disso, o Norte continua exportador de energia. Bom, aqui é o balanço energético do subsistema Sudeste Centro-Oeste desde o começo do ano. Aí você nota que o que acontece é que o subsistema Sudeste, ele é praticamente o ano todo, até o exato momento, exportador de energia, com exceção dessa última semana, como foi mostrado anteriormente. Você percebe que ele foi um recebedor de energia, né? Ele não exportou, e sim importou energia nessa última semana. O subsistema Sul, ele vem recebedor de energia durante todo o ano, né? E tem uma elevação ali nessa última semana, destacada ali. A gente vê que na última semana houve uma elevação na geração hidráulica do subsistema Sul, mas mesmo assim ele ainda continua recebedor de energia, ele ainda está importando energia. O subsistema Nordeste, a gente vem acompanhando e vê que no subsistema Nordeste ele vinha praticamente recebedor de energia desde o começo do ano, sendo que agora começou a elevar a geração eólica, então ele está adotando o comportamento de exportador de energia, né? Característico dessa época que a gente tem grande geração eólica. E o subsistema Norte, a gente observa que ele é basicamente exportador de energia durante o ano todo até agora, ele vem exportando energia, mas a gente observa que houve uma redução por conta da carga que baixou em março, né, devido à pandemia. A gente vem verificando uma geração mais baixa de hidráulicas no norte, mas agora com o fechamento dos vertedores de Pimental e Tucuruí, né, eles foram fechados essa semana, a gente observa que agora o subsistema Norte está gerando um pouco menos. Se você observar no final do slide, já mostra o subsistema Norte gerando menos. Bom, Simone, era isso. Obrigado a todos. Obrigada, Leandro. Então, com isso, a gente encerra esse terceiro bloco, né, de apresentações. A gente vai ter mais um intervalo de 5 minutos para as dúvidas e retornamos, então, daqui a pouco para poder tratar dos assuntos finais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, retornando agora no quarto bloco, em relação às perguntas que ficaram pendentes sobre Machadinho, eu vou retornar à primeira pergunta, que é a do Roger. Boa tarde. Devido à recuperação do armazenamento da água Machadinho, que já atinge 25%, e com a perspectiva de chuva na bacia, existe a possibilidade dessa água HE voltar a gerar na próxima semana para aproveitar a vazão defluente mínima necessária que hoje está sendo feita por vertimento? Além dessa, tem uma pergunta do Celso. Boa tarde. A UHE Machadinho já está com reservatório acima de 24%. Existe alguma previsão para que ela volte a operar? De forma complementar, a pergunta do Rafael Barros, que o Vinícius já respondeu o início dela, mas no final havia uma questão em relação a Machadinho. Vou repetir aqui a pergunta. Boa tarde a todos. As políticas de controle de defluências das bacias da região sul prevêem algum tipo de flexibilização dessas restrições em caso de recuperação dos reservatórios acima do projetado? Principalmente para Machadinho, que está sem vazão turbinada, ou a tendência é a política se manter até 31/7 e recuperar o máximo do reservatório possível? E por último, chegou uma pergunta agora do Caio, também a respeito de Machadinho, que diz,
A respeito ao GAE Machadinho, mesmo com a usina próxima aos 25% do AR máximo, o ONS vai manter a mesma desligada e atendendo a defluência mínima com vazão vertida? Então, eu pediria apoio da Viviane para responder essas 4 questões que chegaram a respeito de Machadinho. Boa tarde a todos. As perguntas, então, são todas muito similares, né? A gente está estimando um nível meta para Machadinho, sim, porque é uma usina que também tem um comportamento rápido, né? Então a gente precisa ter tanto espaço para subir nível como espaço para descer nível nesse momento de botar ela novamente para operar. A gente está sendo um pouco conservador nesse sentido, vai esperar ela atingir um pouco mais de armazenamento do que está agora. As vazões do sul já estão em recessão, existe previsão de chuva, mas até a gente ter uma confirmação, né, a Cristiane falou que os modelos estão divergindo um pouco ainda, então a gente não deve colocar ela em operação ainda semana que vem, tá? Nossa estimativa talvez para outra semana ainda, e o nível que a gente está colocando como meta é em torno de 50%. Tá? É mais ou menos esse o valor que a gente pretende atingir, ou próximo disso, mas claro, a gente vai observar o comportamento da usina, os montantes de chuva previstos, né, a velocidade com que ela vai recuperar o armazenamento, mas semana que vem deve ser uma recuperação mais lenta do que a dessa semana. Acho que era isso. Obrigada, Simone. Obrigada, Viviane. Então, nós estamos encerrando aqui as perguntas do fórum. Eu vou só fazer a última questão que chegou. Eu pediria que as demais perguntas fossem direcionadas à central de relacionamento do ANS. A última pergunta, então, seria do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Qual a expectativa do ONS em relação ao CMO para julho e despacho térmico, dada a revisão extraordinária da carga? Pediria para a Tamires poder responder essa questão do Alessandro. Boa tarde, Alessandro. A gente não tem expectativas ainda. Então, é isso. Obrigada, Tamires. Então, nós estamos encerrando a reunião, lembrando que na semana que vem nós temos o PMO de julho, que a gente vai ter a reunião desse mesmo modo através da reunião virtual, no dia 25 e 26 de junho, e essa reunião semanal ela vai ocorrer novamente no dia 3 de julho, na sexta-feira da outra semana. Agradeço a participação de todos, obrigada e se cuidem. Boa tarde.